coloquem esses alunos de qualquer maneira dentro dessas salas. Vou começar com você, Marivânia. Olha, o que eu tenho observado é que a criança, em outro ambiente, cria uma certa resistência. Porque já na avaliação já acontece isso. Quando as crianças, no momento da avaliação, as crianças são separadas, né? As crianças atípicas, elas vão para um outro ambiente. Mas a neurociência tem um questionamento aí. Será que é realmente bom para aquela criança que sai do seu ambiente, né, que é de sala de aula, ir para uma outra sala fazer a avaliação? Porque a criança, quando ela está ali aprendendo, ela não está só aprendendo conteúdo, ela está memorizando o que tem de quadro, o que tem de apagador, o que tem de a mesa do professor. E quando a pessoa vai fazer a avaliação, seja criança ou não, mas nós estamos falando da criança, ela vai lembrar daquilo. Ela fala assim, nossa, o apagador está ali, mas o professor falou isso naquele momento. Então a criança ela é retirada daquele ambiente dela e vai para outra sala fazer a avaliação. Há um questionamento. Por exemplo, o TDAH, criança com TDAH. Será que é interessante realmente ele sair? Qual é o prejuízo? O prejuízo é sair ou ficar, né? Por conta dessas memórias. Ainda está dizendo para sair, porque tem os distratores, né? E aí, falando da criança TEA, é tudo uma diferença. Tem criança que ela não vai conseguir escrever, mas ela vai conseguir falar. Então, tem que ter essa adaptação. Para mim, enquanto psicopedagoga, eu não estou mais em sala de aula, eu creio que as crianças precisam estar juntas. Porque há uma forma de se trabalhar. O que acontece no colégio particular, né, na rede privada, é que há uma cobrança em conteúdo. Né? A criança, os pais colocam na rede privada porque tem uma certa condição de estar pagando o colégio, então exige também que aquela criança, mesmo com algumas dificuldades, esteja aprendendo o mesmo que o outro. E aí eu acho que já tem que pensar, né? Porque a prova já é diferente, as avaliações já são feitas diferentes, né? São letras bastão, não é assim? Letras bastão, o enunciado da questão são menores, os textos são menores para eles. E aí vem uma outra questão, as crianças atípicas reclamam porque as outras, entre aspas, têm a avaliação mais fácil, que não é o mesmo conteúdo, só a forma de explicar. Então isso também traz para a sala de aula um debate da criança compreender que ela não tem aquela prova que para ela é a mais fácil por conta de algumas coisas. E tem uma outra situação interessante, criança não enxerga que o outro é diferente, criança não vê. Então, até para poder ter essa amizade fica mais interessante. Para o professor, talvez não. Né? Para o professor, talvez não. Mas, porque o que acontece com as escolas? Eu não tenho informação da escola pública, mas na escola privada acontece assim. Fulano tem tal transtorno. Você precisa fazer a avaliação dessa pessoa assim. É isso que o professor recebe. Não fala nem com forma, como que vai explicar o conteúdo, como é que tem que lidar, o medo de tocar nas pessoas. Por exemplo, uma criança autista, ela pode ter ali uma crise sensorial, né? É comum a criança ter, mas também é muito fácil antever aquela crise. Mas para isso o professor tem que ser treinado. Mas será que o professor quer? Porque não é a área dele. Exatamente. Aí é que é meu ponto. Exatamente. Como é que fica isso dentro da sala de aula? Então, aí o que acontece? Ou o professor, ele vai, a criança precisa ter o acompanhante, né? O TA. Aí você me fez aquela pergunta, mas não é dispendioso para o colégio? Sim, é dispendioso. E aí vem a briguinha entre pais e escola. Porque um TA, ele tem que receber por hora, como se fosse uma sessão, porque ele está com um aluno. Sim. Então, é bem dispendioso para a escola. Muito. Então, muitas escolas fazem o quê? Recebem a criança, coloca um assistente em sala de aula, às vezes 2, e aí vai trabalhando de uma forma que não contempla nenhum nem o outro. E aí eu quero dizer para vocês sobre essa questão de a escola é obrigada a receber? Sim, mas ela também cria interfúgios para poder não receber a criança. Já tem muita criança aqui, não tem mais vaga para a série da sua criança, para o ano. E isso tem acontecido com pessoas muito próximas minhas, sabe? De criança que já estava na escola em 2025, mas por um motivo e outro saiu e agora não consegue vaga. E tem outro agravante, professores estão abrindo boletim de ocorrência contra seus alunos autistas.
muitos deles. Sim. Justamente porque há uma agressividade muitas vezes. Que é normal, viu, gente? É normal, acontece. E existem, mas, inclusive, métodos para a contenção desses alunos. Mas e os professores não têm treinamento para isso. Não tem treinamento e é um treinamento caríssimo. Sim. Aqui em Conquista é o ABA, né? Não, o ABA não. Eu não estou me lembrando aqui o nome, mas a contenção. O ABA já é uma ciência. Sim. Né, que a gente aplica, né, a gente observa muito o comportamento da criança e tem todo um arsenal. Mas essa contenção, ela é uma contenção física. Sim. Mas e tem técnica para aquilo, Tem técnica, porque não é usada força. Sim, é jeito. Jeito. E também é caríssimo. Aqui em Conquista eu não tenho muita assim, certeza, mas que eu tenha visto, só foi uma vez o ano passado esse curso. É comum, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E chegar a um denominador comum, e eu assim aprendi muito com vocês hoje aqui também, viu? Marivânia Pita, a Mara França. Mara França. Gente, muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Mara? Claro. Eu agradeço, estou aqui à disposição, viu? Quando vocês quiserem me chamar aqui para falar, nós temos que educar os pais também, porque certeza. como nossa colega falou, a questão do aprender, precisamos saber como que essa criança está até não dormir. Verdade. Né? Para poder ela aprender. E é a família que tem esse feedback, né? E eu agradeço e realmente vocês estão de parabéns de ter aberto, né? E parece que vocês estão encerrando o mês assim com chave de ouro, né? O mês é abril azul. É uma situação que é muito assim constrangedora para mim, enquanto terapeuta, é ver uma criança que conseguiu pelo governo 6 meses de terapia e encerra. Que é péssimo, né? A criança não existe Não existe encerrar. E aí vai para o final prazo. da fila novamente, né? Vai lá para o final da fila para conseguir, então passa mais 6 meses sem terapia. E é interessante, a criança precisa estar na escola fazendo terapia, mas entre a escola e a terapia precisa-se da terapia.